Olá família, graça e a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Nós chegamos ao nosso quarto estudo sobre o tempo do fim, então virá o fim. E nesse estudo estaremos hoje falando sobre o milênio. Só relembrando rapidamente, até hoje nós fizemos uma exposição, primeiramente de algumas profecias que apontavam realidades antecedentes à volta de Jesus. O engano sobre a verdade, sinais de juízo como guerras, terremotos e fome, os opositores ao Evangelho, a pregação do Evangelho a todos os povos, a grande tribulação, as manifestações de falsos cristos e falsos profetas e a manifestação do anticristo. Baseado nos evangelhos, nós percebemos essas profecias. Mas também falamos algumas questões relacionadas à volta de Jesus. A volta do Senhor será, primeiro, inesperada, segundo, pessoal, terceiro, visível, quarto, audível, quinto, célere, sexto, inescapável e sétimo, triunfal. Veja que esses assuntos eles são pacíficos entre a maioria dos estudiosos de escatologia, que é a doutrina do final das coisas do tempo do fim. Entretanto, a grande questão é qual é a sequência desses eventos? Como eles acontecem de forma cronológica? E o texto que mais influencia a interpretação cronológica desses eventos é o livro de Apocalipse. Talvez você tenha até um pouco de medo de ler Apocalipse, receio, ou sinta a dificuldade de compreender e interpretar esse livro. E é algo natural. Nós entendemos que Apocalipse é um livro que traz uma certa dificuldade para a maioria das pessoas na sua leitura ou até mesmo na sua compreensão, porque exige um certo conhecimento prévio antes da sua leitura, antes da sua interpretação. Então, basicamente, Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. Apocalipse é o abrir da cortina da história para a vitória de Cristo e da sua igreja. Então é muito importante que você entenda, a palavra Apocalipse em si não significa o final das coisas, mas significa descortinar, vamos assim dizer, o abrir da janela para a melhor compreensão. E essa carta, ou melhor dizendo, esse livro que foi escrito por João na ilha de Patmos, ele tem algumas singularidades que o tornam mais difícil de compreender e de ler. Além dele ser um livro que tem a literatura epistolar, né, ou o gênero de cartas que compreende os seus primeiros capítulos. Quando você lê capítulo 1, 2 e 3, você identifica os primeiros 3 capítulos com as cartas gerais ou paulinas que foram escritas e estão na Bíblia. É uma compreensão mais fácil. Entretanto, a partir do capítulo 4, você percebe de forma predominante o estilo literário apocalíptico. Que estilo literário é esse? É aquele que se revela através de símbolos, de imagens, visões e revelações. Esse gênero ele apareceu nos momentos de grande perseguição contra os primeiros cristãos, nos governos dos imperadores Nero e Domiciano. E entenda o seguinte, esse gênero é usado para ocultar verdades, para deixá-las escondidas dentro de um livro. Então, por exemplo, quando
algum soldado romano ele pegava a literatura apocalíptica, ele enxergava bestas, dragões, ele via essas cenas pitorescas, né, do céu, da terra, coisas que iam além da imaginação. Então ele pensava, não, isso aqui é algo que não tem problema nenhum que a pessoa carregue, que ela leia, não tem nada a ver com esse cristianismo. E isso era utilizado para que então as cartas ou o Evangelho do Apocalipse pudesse... Evangelho do Apocalipse não, né? O livro de Apocalipse pudesse chegar até as pessoas. Mas interessante é nós percebermos o seguinte, a partir do capítulo 4, essa descrição do Apocalipse, ela ocorre de forma cíclica. O que é algo cíclico? É algo que vai se repetindo e de uma forma que ela vai se aprofundando, trazendo detalhes mais específicos sobre os eventos. Então, quando você enxerga o livro de Apocalipse num todo, você vê que a história vai e volta, e nessas indas e vindas, o autor de Apocalipse ele aprofunda alguns assuntos para que se possa compreender plenamente os eventos do tempo final. Tudo isso para dizer o seguinte: a igreja de Jesus, que está sendo perseguida, que está sendo morta, que está sendo humilhada diante desse mundo, ela será vitoriosa com o seu Cristo, com o seu Senhor. Então é importante nós entendermos que esse livro ele é cíclico, para que não leiamos em ordem cronológica. Por exemplo, quem lê o capítulo 11 de Apocalipse percebe o final de um ciclo, né? Um momento onde se conclui algo, o juízo final. Mas quando você vai para o capítulo 12, versículo 5, narra o nascimento de um Salvador, alguém que nasceria da mulher. Ora, ele está fazendo o quê? Ele está iniciando novamente um ciclo para trazer de forma mais plena um outro ensinamento que está dentro do seu propósito. É isso que nós enxergamos claramente. E em especial, capítulo 20, da mesma forma. Quando a maioria das pessoas lê capítulo 20, logo depois do juízo final, que está no capítulo 19, o que elas fazem? Elas acreditam que esse evento que é descrito no capítulo 20 ocorre posteriormente ao capítulo 9, ao capítulo 19, aliás. Mas não, a realidade é que o capítulo 20 está abordando o que? O início de um ciclo, trazendo novamente essa ideia de uma forma mais ampla, algo que o autor de Apocalipse queria transmitir. Então, queridos, vamos à leitura do texto para nós conseguirmos compreender um pouquinho melhor tudo isso que eu estou falando. A título de introdução, vamos ler o texto para nós entendermos melhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Por favor, se puder, abra sua Bíblia aí também. Diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja que esse texto ele está descrevendo um anjo. Aliás, os anjos sempre estão atuando em Apocalipse, e entenda, eles sempre estão atuando em favor da igreja de Jesus. Esse anjo tinha na sua mão uma chave e uma corrente. Veja que a corrente ela é usada para prender, a chave ela é usada para soltar, para abrir algo que está trancado.
Ora, um espírito ele não pode ser amarrado com uma corrente. Ou seja, a descrição do capítulo 20 claramente é simbólica. Veja, se nós começarmos a entender corretamente o livro do Apocalipse, nós vamos enxergar o seu significado. Assim, é um simbolismo sendo demonstrado aqui, o simbolismo da chave e da corrente. Seguindo o texto, além de dizer que tinha uma chave e uma corrente, no versículo 2 diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui entra uma expressão que causa muita discussão. Esses 1000 anos são literais ou simbólicos? Esse é o milênio que muita gente fala. Existe uma interpretação que acredita que esses 1000 anos são literais, consequentemente, eles acreditam que chegará ainda este dia no qual o dragão, a serpente, será amarrado, será preso, será trancado. E baseado nessa interpretação, alguns acreditam que depois do juízo, da vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta, haverá esses 1000 anos de reinado de Cristo. Ok, essa é a interpretação literal do texto, na ordem cronológica. Mas como eu venho falando para vocês, na leitura do Apocalipse você não pode fazer essa leitura literal. Inclusive esses símbolos aqui claramente eles apontam para algo. 1000 anos fala sobre um tempo pleno, completo, um período inteiro. E quando nós enxergamos isso, nós percebemos que 1000 anos é o tempo pleno entre a vinda de Jesus e a sua volta. A primeira vinda de Jesus e a segunda. Veja que é muito importante nós enxergarmos isso, até porque existem algumas razões para defendermos essa interpretação. Primeiro, esta é a visão mais aceita na história da igreja. Desde o início da história, os primeiros pais, quando nós enxergamos a interpretação que eles faziam de forma superior ou desde os primeiros pais, nós vemos de uma forma grandiosa essa defesa de que esses 1000 anos não eram literais, que deveria ser lido isso de forma simbólica. Segundo, essa leitura simbólica faz mais justiça ao gênero literário do Apocalipse, que envolve simbologia. Não tem. Todos aqueles que leem Apocalipse precisam perceber que existem símbolos no Apocalipse. Não vão acreditar que uma besta vai surgir do mar, literalmente, Como aqueles filmes japoneses lá que surge do meio do mar um dragão. Não, aquilo ali é um símbolo e todo mundo vai compreender isso claramente. Terceiro, motivo. Faz mais justiça à soberania de Deus que é revelada na Bíblia. Acreditar que o reinado de Cristo começou na primeira vinda e se concentra entre a sua primeira e a segunda vinda, faz justiça àquilo que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Quarto lugar, evidencia a grandeza e suficiência da obra de Cristo que já reina. Vamos ler daqui a pouco alguns textos que falam sobre isso, mas entenda, é um reconhecimento do reinado de Jesus desde a sua vinda, sua morte e a sua ressurreição. Quinto lugar, mais lógica do que... existe mais lógica enxergando a perspectiva teológica. Ou seja, quando você pega esta linha de interpretação simbólica do milênio, você percebe que isso é mais lógico na descrição, na sequência dos eventos, conforme se analisa teologicamente falando. Em sexto lugar, é mais coerente com a doutrina da salvação pela graça. Por quê? Porque alguns dizem que nesses 1000 anos de reinado de Cristo
aqui na terra, algumas pessoas poderão se salvar de outra forma. Mas veja, Jesus, segundo essa outra interpretação, ele estará reinando literalmente aqui na terra, sentado num trono lá em Jerusalém, fisicamente visível para todos os povos. Ora, se isso acontecer, aqueles que estarão vivos nesse tempo poderão salvar sem precisar acreditar em algo que não vem. Eles têm um privilégio, uma oportunidade que nós não temos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por algo que nós não enxergamos, mas tão somente cremos. Veja, é um pouco incoerente isso. E por fim, sétimo, descreve melhor a época atual, que é o fim do milênio. Quando você faz essa leitura simbólica, você percebe melhor esse tempo que nós estamos passando. Se encaixa melhor dentro da história e você pode compreender de forma mais clara esse evento. Mas vamos enxergar de uma forma mais clara o texto. O que é essa prisão por 1000 anos? Veja que o texto ele repete: segurou, prendeu, jogou no abismo, fechou, pôs selo. Todas essas expressões, quando elas são repetidas no Novo Testamento, elas se referem à primeira vinda de Jesus. Entenda que, com isso, não estou dizendo que Satanás não está solto, fora de cena, não. Eu não estou dizendo que ele está inativo, não é nada disso. Mas a corrente que ele está preso, a corrente de Deus, significa que ele está limitado pela obra de Jesus Cristo na cruz, pela presença e expansão da igreja aqui na terra. Esse versículo 2 que mostra a prisão de Satanás por 1000 anos, por um tempo completo, ela mostra que a igreja de Jesus, realizando a obra de Cristo aqui na terra, faz com que as obras das trevas sejam limitadas. E eu vou mostrar isso para você de forma mais clara nos evangelhos e nas cartas. Em primeiro lugar, a mensagem inicial de Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus disse: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Olha, Jesus disse quando ele começou a pregar: chegou o reino de Deus. Segunda coisa, Jesus diz que o seu reino ele é presente internamente. Lucas capítulo 17, versículo 20 diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Veja que esse texto ele está enfatizando a impossibilidade do reino de Deus ser exterior ou físico, mas está classificando esse reino como presente, atual e no interior de quem? Dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Então Jesus disse: o reino chegou, o reino está dentro de vocês. Terceira coisa que fala nos evangelhos também chama muito a minha atenção. Quando Jesus começa a libertar demônios, ele está demonstrando que este é um sinal da implantação do seu reino. Mateus capítulo 12, versículo 28, diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Você deve estar lembrando esse texto, aquele texto que Jesus foi acusado de expulsar demônios baseado no espírito de Beelzebu, na força de Beelzebu, né, que é o rei dos demônios, o príncipe dos demônios. Versículo 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa?
Esse texto é muito interessante. Porque algumas pessoas fazem um malabarismo para conseguir interpretar esse texto e entender o que ele quer dizer. Mas é claro o que Jesus disse. O reino chegou comigo, é interno, ou seja, se evidencia dentro de vocês. E a implantação desse reino só é possível porque o valente está amarrado. Porque não tem como você entrar na casa do valente, tomar os seus bens, roubar o que ele tem, tomar o que é dele, sem antes amarrá-lo. Não tem como saquear a casa dele sem antes que ele esteja amarrado. O que ele está dizendo isso? O reino chegou, os demônios estão sendo expulsos das pessoas, mas isso só acontece porque o príncipe dos demônios está amarrado, está preso, está limitado. E limitado por quem? Pela presença de Jesus, pelo seu poder, por aquilo que ele realiza. E ainda, seguindo na Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, Jesus ele entrega o reino a seu Pai, depois de estar reinando sobre todos. Veja que quando ele começou a pregar, ele disse que ele instaurou o reino. O reino começou a ser implantado aqui na terra. Aí no capítulo 15, versículo 23 de 1 Coríntios, ele diz assim: mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier os que lhe pertencem, então virá o fim. Depois, no fim, o que ele vai fazer? Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Olha só o que Jesus está dizendo, aliás, o que Paulo está dizendo sobre o reinado de Jesus. O reinado de Jesus vai se estender até o fim, que é quando todos estarão debaixo dos seus pés, e neste momento ele entregará o seu reino ao Pai. Ou seja, a obra dele estará plena, completa, quando então ele irá subjugar de uma vez por todas a tudo e todos. Ora, se Marcos 1,15 diz que começou quando ele entrou na terra, e 1 Coríntios 15 fala que termina quando ele subjugar a todos, quer dizer que o período de reinado de Cristo começou com a sua vinda e se concretiza na sua volta. Eu quero que você preste atenção nisso, por quê? Porque esses textos, eles são literais. Quando eu falo sobre literais, esses textos não têm linguagem simbólica. Então eles têm que ser lidos e compreendidos da forma como eles estão escritos. Diferente do Apocalipse, que eu já falei, é simbólico. No Apocalipse, que é simbólico, esses 1000 anos se referem a um tempo pleno. Qual é o tempo pleno? A vinda e a volta de Jesus. É esse período que ele está reinando sobre a terra. E chama ainda a sua atenção para alguns textos que mostram a vitória de Jesus sobre Satanás. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles no milênio? Não. Triunfando sobre eles na cruz. Olha o que Jesus fez na cruz. Ele trouxe a sua vitória, o seu triunfo
público sobre Satanás. Jesus venceu Satanás na tentação no deserto. Jesus amarrou o valente, como nós acabamos de ler, mas também Jesus triunfou sobre Satanás na ressurreição, na sua elevação à cruz e na sua ressurreição. Entenda que a vitória de Jesus sobre o diabo é real. E a Bíblia deixa claro, não é Paulo falando aos Colossenses, que essa vitória foi triunfante. Aliás, ele utiliza um exemplo que era muito comum naquele contexto de um povo que era governado por romanos. Os romanos tinham um costume, quando eles venciam determinado povo, quando eles triunfavam em alguma batalha, os soldados, os generais, enfim, o exército romano que conquistou aquela vitória, lavava suas vestes, seus animais, se vestia de forma adequada e ia até Roma com o corpo, as roupas, os cavalos, enfim, todas as suas indumentárias arrumadas, belas, para fazer um desfile diante do seu povo. E passava o exército romano triunfante, belo e limpo, e no final eram trazidos, amarrados, acorrentados, os vencidos, aqueles que foram derrotados na batalha, e eles eram então expostos como os derrotados, e a sua vitória era tornada pública diante de todos. Paulo utiliza essa ilustração para demonstrar a vitória de Jesus sobre o diabo na cruz. A cruz não é somente um símbolo de morte, mas ela é para o cristão um símbolo de vitória, a vitória que Jesus realizou. É por isso que João, quando ele escreveu a primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quero que você olhe para a Bíblia, para todos esses textos que eu explanei para você, e eu quero que você perceba a vitória de Jesus sendo claramente transmitida nesses textos literais. Eles mostram Jesus vitorioso desde a sua vinda até a sua volta. Jesus reinando com a sua igreja em glória. E olha, nós temos outros versículos, eu não tenho tempo aqui para expor todos eles para vocês. Mas entenda, desde que Jesus veio e até a sua volta, ele reina. Nós já reinamos com Cristo nas regiões celestiais. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você encontra isso também. Então temos uma gama de textos que apresentam essa realidade. Logo, nós podemos ter essa certeza. Qual certeza, pastor? De que a prisão por 1000 anos, sim, se trata de uma limitação do poder de Satanás que aconteceu como consequência do nascimento, presença e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok? Dando sequência, vou tomar uma aguinha. Vamos lá, vamos dar sequência. Qual é o propósito da prisão por 1000 anos? Muito importante você entender isso. Versículo 3, Apocalipse 23. Lembre, Apocalipse é a nossa base do estudo de hoje. Nós estamos indo para outros textos, para os textos literais do Novo Testamento, para nós compreendermos isso de maneira mais clara, ok? Mas o versículo 3 mostra qual é o propósito. Apocalipse 23 diz assim: lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele para que não
mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Veja que os textos aqui lidos denotam a limitação do poder de Satanás. Isso significa que o seu poder e a sua autoridade foram restringidos. E ele não pode mais enganar as nações como fazia antes. E diante disso, a evangelização dos povos foi ordenada por Deus. A prisão ou restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Jesus na cruz e com a evangelização das nações, de onde Deus chama de forma eficaz aqueles que serão salvos. Vou mostrar para você isso claramente em alguns textos. Primeiro texto lá de João, capítulo 12. Antes de nós lermos o texto, é importante o contexto dele. Alguns gregos se aproximaram de Filipe e André, discípulos de Jesus, querendo enxergar Jesus, conversar com Jesus. Mas vejam, eles eram gregos, existia esta certa separação. Então, Filipe e André foram até Jesus e perguntaram: ei, mestre, tem alguns gregos aqui que querem falar com você, é possível você atender a eles? Diante disso, Jesus começou a falar sobre sua morte e a necessidade que ele tinha de morrer, e que nesse momento todos seriam atraídos para ele. É interessante, diz assim, João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia ele, significando de que modo havia de morrer. Eu acho esse texto interessante porque Jesus aqui ele coloca o príncipe deste mundo sendo expulso, e ele apresenta que depois disso, quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos para ele. Ou seja, depois da sua morte, seria assim um momento em que gregos, judeus, romanos, enfim, todos os povos poderiam vir até Jesus. Não é à toa que depois que ele ressuscitou, Mateus capítulo 28, o que ele disse para os seus discípulos? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, a minha vitória, a minha morte e ressurreição tornaram possível o meu reinado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perceba que a vinda do Messias trouxe uma transformação. A missão que antes era centrípeta, atrair os povos para Israel e fazer de Israel um povo único e separado, se transformou numa missão centrífuga, que é o que? Alcançar, enviar todos os povos da terra através da igreja. A missão de Deus, que no Antigo Testamento ela era particularista, ou seja, trazia para um povo, ela saiu desse lugar para ser universal e alcançar a todos os povos. Perceba com isso, o propósito de limitar o poder de Satanás é que a igreja avance e alcance vidas e alcance os povos da terra. Esse não é um objetivo para o futuro, esse é um propósito de Deus para o presente. Alguns
interpretam isso como sendo uma experiência de um tempo que ainda está por vir, mas eu digo para vocês, não, é uma experiência dos nossos dias, é uma experiência para a era da igreja, para todos os cristãos. E é aqui que se encaixa um daqueles motivos uma daquelas profecias que antecediam a realidade do tempo do fim, antes da volta de Jesus. Eu falei para vocês a questão da pregação do evangelho a todos os povos. Jesus falou sobre isso lá no sermão profético em Mateus capítulo 24. É necessário que o evangelho seja pregado, e isso não acontecerá somente no momento de um possível milênio futuro. Não, nós estamos nesse período, nós vivemos esse milênio e é esse o tempo que nós devemos pregar o evangelho a todas as nações. Perceba que quem joga o milênio para o futuro diminui o seu poder no presente. Olha só a implicação prática de não acreditar que vivemos um milênio hoje. Jogar para o futuro é acreditar que somente nesse período Jesus terá poder, reinado, governo sobre a terra. Meus queridos, eu creio que está claro e bem simples essa explanação do que significam os 1000 anos e o propósito desses 1000 anos onde o poder de Satanás está restringido. Agora, seguindo o texto aqui em Apocalipse capítulo 20, nós encontramos qual é a condição daqueles que morrem em Cristo durante os 1000 anos. Olha, Apocalipse 20, versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quero chamar a sua atenção para esse texto. Primeiro, diz que ele viu tronos. A palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento, 47 vezes em Apocalipse. Em Apocalipse, somente 3 vezes que ela aparece, ela se refere a um trono terreno, e todos esses tronos se referem a algum tipo de governo que Satanás exerce sobre algumas pessoas aqui na terra. Todas as outras vezes que fala sobre trono na Bíblia, fala sobre o céu. Então, quando descreve as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, ou seja, daqueles que morreram fiéis a Jesus, sendo perseguidos, sendo destruídos porque eram fiéis a Jesus. Lembrando, quando João escreveu esse livro, né, essa carta, essa epístola, enfim, nós vamos enxergar de diversas formas o Apocalipse. Quando João escreveu o Apocalipse, a igreja enfrentava severa perseguição, provavelmente por volta do ano 90 depois de Cristo, foi escrito. Então a igreja enfrentava uma severa perseguição. Logo, quando João disse isso, os irmãos, ao lerem, eles entenderam que a alma, ou seja, a parte imaterial do nosso ser, estaria reinando com Cristo. E quando fala sobre um trono no céu, não quer dizer que tinha um troninho pequenininho para cada um, tá bom? Não quer dizer que lá no céu tem um trono grande de Deus e o nosso trono pequenininho. Não, isso é um símbolo, é uma imagem do reinado, do governo que o cristão alcança quando ele morre em Jesus e na glória diante do Pai, ele então vive esse governo. É interessante também chamar a atenção que isso está descrito lá no capítulo 6, no versículo 9. Apocalipse 6, 9 diz: quando ele abriu o 5º selo,
Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Veja que os cristãos vivem e reinam com Cristo durante esse período, durante a sua existência, depois que morreu nessa terra, onde o cristão está reinando com Cristo diante do Pai. E o texto é claro em dizer que é a sua alma, ou seja, não houve ainda a ressurreição corpórea, e esse reinado acontece através da sua alma, da sua parte imaterial. Eu chamo também a sua atenção para uma parte desse texto, versículo 5, Apocalipse 20, versículo 5, diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Olha só que interessante, porque a Bíblia fala sobre a primeira morte, a segunda morte, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Qual que é a primeira morte? A morte física. Qual que é a segunda morte? A morte espiritual. Qual que é a primeira ressurreição? A ressurreição das almas que vão reinar com o Senhor no céu. Qual que é a segunda ressurreição? A ressurreição física, corpórea, que acontecerá na volta de Jesus. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver um pouco sobre a ressurreição corpórea. Então, a primeira ressurreição, que é espiritual, e a segunda ressurreição, que é a corpórea, é o que Jesus, é o que João apresenta aqui, sendo a realidade dos cristãos, daqueles que seguem a Jesus, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são mais que felizes, aqueles que vivem plenamente, são aqueles que ressuscitam com Cristo e estarão com Ele diante do Pai para sempre. Ressuscitam inicialmente somente através da sua alma, mas posteriormente, no final do milênio, ressuscitarão fisicamente. Resumindo, gente, capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 6. Nós temos aqui um milênio simbólico, algo que não é literal, certo? Esse milênio trata do reinado de Jesus e daqueles que morrem crendo nele, o seu reinado que acontece nesse tempo. Diante desse reino de Deus, as obras do império das trevas foram limitadas. Quero somente citar para vocês algumas dificuldades que encontraríamos se a nossa interpretação desse texto de Apocalipse 20 fosse literal. Primeiro, não encontramos essa ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos ou nas epístolas paulinas e gerais. Segundo, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui nesse mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. Olha, essa interpretação literal de Apocalipse diz que o reinado de Jesus seria físico, mas a Bíblia aponta para outro lado e diz que ele é espiritual. Terceiro, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela antiga distinção entre
gentios e judeus, que já foi abolida. Só existe uma igreja, uma noiva formada de judeus e gentios. Eu sei que existe sim a entrada de judeus na igreja e a conversão de judeus. E nós não podemos negar isso, a Bíblia é clara sobre isso. Você lê Romanos, você percebe essa realidade da possibilidade de serem enxertados à videira aqueles que antes foram excluídos. Romanos capítulo 11 fala sobre isso. Mas veja, nós não conseguimos enxergar no Novo Testamento que no milênio Jesus veio a fazer novamente essa distinção entre judeus e gentios. Não, a partir do momento que ele desfez a inimizade, como o apóstolo Paulo falou aos Efésios, capítulo 2 e 3, essa união novamente, essa união aconteceu de uma vez por toda e não será necessário separar e reunir. Não, isso é algo que está concretizado. Quarto lugar, a ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições, uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isso está em oposição ao que o restante da Bíblia ensina. Claramente a Bíblia apresenta que não haverá ressurreições distintas entre crentes e incrédulos. Veja, isso é algo muito claro. Na semana que vem, se Deus quiser, eu estarei falando disso de uma forma mais clara. Eu apresentarei alguns textos que mostram isso de forma bem clara no Novo Testamento. Em quinto lugar, a ideia do milênio cria a grande dificuldade da convivência de Cristo glorificado com os santos glorificados aqui na terra, com homens ainda na terra, ainda na carne, desculpe. O que acontece? Essa visão literal do milênio, ela diz que Jesus, os crentes glorificados estarão aqui na terra e os homens na carne, que não estarão com o corpo glorificado, estarão com o corpo ainda padecendo, eles permanecerão juntos. É um cenário até bizarro. É uma cena assim até estranha, parece realmente esses filmes de apocalipse zumbi, essas coisas assim. De fato, essa é a descrição que alguns acreditam, e eu tenho respeito, lógico, por essa interpretação, mas é algo muito difícil de acreditar. Aliás, essa interpretação literal, que é a interpretação dispensacionalista, pré-milenismo dispensacionalista, ele foi desenvolvido por volta do século XVIII, século XIX, e há pouco tempo, em torno de 200 anos, pessoas começaram a acreditar e seguir nessa teoria. Na verdade, o que mais difundiu essa teoria nos nossos dias foram livros e filmes, né? Talvez você já assistiu Deixados para Trás, né? É algo nesse sentido que fala sobre esse assunto. Até tem um filme do Mel Gibson falando sobre esse assunto apocalipse, onde a filha dele foi arrebatada, né? E ele não foi. Nós vamos falar sobre arrebatamento na semana que vem, mas entenda, essa visão ela é mais difundida por livros e filmes do que realmente encontra base dentro da escritura. Digo isso com todo respeito e certamente reconhecendo pessoas que têm essa compreensão, são homens, mulheres de Deus, mas respeitosamente discordo nessa interpretação sobre o Apocalipse. E ainda, sexto lugar, como nós podemos conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo durante 1000 anos e depois elas se rebelam totalmente contra ele? Como isso é possível, baseado em Apocalipse 20, no versículo 7 a 9, como que é possível eles se rebelarem desta forma se durante 1000 anos estiveram debaixo de um governo de Cristo e se submeteram? É difícil de conceber. E por fim,
todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença no milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. Veja como isso contradiz a carta aos Hebreus, que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Ora, se as pessoas vão ficar com 1000 anos tendo a oportunidade de se arrepender ainda, se arrepender, quer dizer que elas vão experimentar uma oportunidade maior do que outros de se arrepender e crer no Evangelho. Enfim, essa interpretação traz muitas dificuldades para harmonizar com o restante das Escrituras. Dito isso, queridos, eu chamo a sua atenção para a necessidade de estudar a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus. Não ler um texto e tomar a interpretação que você acha, ou também não escutar a primeira palavra sobre qualquer assunto e a seguir, mas de fato é necessário estudarmos as palavras que envolvem a nossa existência, a nossa caminhada de fé. E segunda coisa que eu chamo sua atenção, a igreja caminha para um lugar de triunfo sob o governo de Cristo. Satanás não pode parar a igreja do Senhor Jesus. Lembra do texto? As portas do inferno não permanecerão em pé diante da igreja. A igreja, ela entra aonde? No inferno, ou seja, ela tem esse poder de destruir as obras de Satanás. E tudo isso é porque Jesus estabeleceu o seu reinado, que está ocorrendo por um período de tempo que já dura aí em torno de 2000 anos, e nós não sabemos até quando ele chegará. Sabemos sim que está perto do fim, né? E sobre os eventos que vão suceder depois desse milênio, aquilo que irá acontecer na sequência, semana que vem eu estarei falando com você. Então eu espero você, assista o próximo vídeo e acompanhe esse ensinamento da Palavra de Deus. Vamos orar juntos? Pai, nós pedimos que o Teu Espírito nos dê sabedoria e iluminação, que cada pessoa seja instruída pelo Senhor e que a Tua luz faça todos se posicionarem corretamente na busca do Teu propósito para glorificar o Teu santo nome. Eu oro pedindo que o Teu Espírito faça todos compreenderem as coisas aqui ensinadas e que elas sejam guardadas no coração para que não sejamos nunca destruídos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você, sua família. Que Deus lhe dê sabedoria para compreender tudo isso. Um abraço.